Jesus Cristo. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica, Epístola aos Romanos. Nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 8, né? Lá passado nós vimos o capítulo 7 e nós falamos sobre a lei, né? Nós saímos da lei para a graça, não foi assim na aula passada? Hoje nós vamos, no capítulo 8, nós vamos ver da carne ao espírito, né? Saindo da carne para o espírito, tá certo? Esse é o assunto principal aqui no capítulo 8, onde nós vemos a palavra predominante no capítulo ali, né? Com muito destaque para a palavra carne, né? Carne e para o espírito, né? Nas aulas passadas nós vimos o enfoque no capítulo 5, a libertação da penalidade do pecado, né? No capítulo 6 nós vimos a libertação do domínio do pecado. No capítulo 7 nós vimos a libertação da força do pecado. Lembra? A força do pecado é a lei. E no capítulo 8 nós vamos ver a libertação da presença do pecado. Sim, amados, o pecado, ele é uma força que move a nossa carne, né? Nossa carne está vendida ao pecado. Porém, se andarmos no Espírito, nós podemos então vivermos uma vida que não precisamos mais pecar, não precisamos mais ter a prática de pecados, mesmo tendo a carne do pecado, né? Esse é o auge da nossa vida cristã, no que concerne a caminhada cristã, né? De andarmos livres da presença do pecado, né? Ou seja, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, não porque estamos simplesmente obedecendo ordens, mas porque podemos então andar no Espírito, diante de Deus, né? No Espírito de Deus, vivendo pela vida de Cristo. Amém? Então vamos começar a leitura aqui. No capítulo anterior, só retomando aqui o contexto, né? No capítulo anterior, o apóstolo Paulo ele expõe de uma maneira muito clara, né? O domínio da lei, né? E como podemos ser livres do domínio da lei, e de como é impossível ao homem então cumprir essa lei, as exigências da lei por ele mesmo, né? Porque ele, com a mente, ele faz o que a mente dele faz o que tem prazer na lei de Deus. A mente dele está voltada para a lei de Deus, mas não a sua carne. A sua carne se inclina para o pecado, de tal modo que a mente ela está no meio de num campo de batalha, onde ela é disputada pela carne e pelo espírito, né? Então, ou seja, a psique, a alma fica no meio desse campo de batalha. E daí ele conclui essa batalha, essa guerra da carne contra o espírito ali no capítulo 7. Ele fala assim: mas quem me livrará do corpo desta morte? Né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 24, 7:24. Aí o 7:25 diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora vamos entrar propriamente no 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte.
Porquanto era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, na carne do Filho de Deus. Olha só que importante isso, né? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, né, é uma nova criatura, uma nova criação. Uma criação, então, que pode andar segundo o Espírito, não satisfazendo as vontades da carne. É uma pessoa regenerada, mas no Espírito, né? Então, essa pessoa regenerada no Espírito, nenhuma condenação pesa contra ela. Nenhuma condenação. Por quê? Porque Cristo já morreu, já levou a sentença de morte no seu próprio corpo, no corpo dele, do Senhor. Então, ele venceu a morte, ele venceu o pecado na sua carne, ele venceu o pecado na sua carne, na sua própria carne, porque o Senhor não tinha pecado nenhum que pesava contra ele, mas ele tomou sobre si o pecado, né? Ele levou sobre si o pecado. E era impossível a lei, né, era impossível cumprir a exigência da lei. Nós não tínhamos como cumprir na nossa carne as exigências da lei, mas o Filho de Deus cumpriu todas as exigências. Amém? Vamos continuar aqui no verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Deus não está anulando a lei. Pelo contrário, Ele está em seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus de Nazaré. Ele cumpriu toda a exigência da lei, né? Jesus foi perfeito, toda a sua vida ele cumpriu cabalmente a lei de Deus, né? Em todos os aspectos, nos mínimos detalhes. E por último, ele levou sobre si o pecado, a condenação dos pecados, da prática de pecados. Então, se nós estamos nele e nós vamos até ele pela fé que Ele mesmo nos deu, e se achegamos a Ele, então somos regenerados, somos salvos, recebemos o perdão eterno. Então temos o nosso espírito transformado numa nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, glória a Deus, aleluia. Então nós podemos então experimentar o que é andar pelo Espírito, o que é viver uma vida no Espírito, uma vida espiritual. O verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Como assim os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne? Ora, o homem carnal, o homem que não conhece a Deus, o homem que não teve um encontro real com Jesus Cristo, ele se inclina para a carne, ele não tem o Espírito Santo nele, habitando nele. Ou seja, ele não tem vida nele, habitando nele, porque ainda não crê no Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Ou seja, não houve haja luz na pessoa, a pessoa não creu no Senhor ainda. Então aquela pessoa, ela só pode se voltar para a carne, para as coisas da carne. E a inclinação para o pecado, para a carne leva à morte, né? Como nós vamos ler daqui a pouco. Porque vou ler de novo o 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, na realidade do Espírito. Então, naquele ambiente espiritual, só quem é regenerado no Espírito, só quem é segundo o Espírito, isso que significa ser segundo o Espírito. Ou seja, nós somos seres espirituais, nós que cremos no Senhor, que entregamos nossa vida ao Senhor. No verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida
e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, aquela pessoa que não creu no Senhor, ela não tem como cumprir a lei. É impossível para ela, porque ela tem essa inclinação da carne. O pecado que habita nela fatalmente vai levá-la a transgredir a lei de Deus em um aspecto ou em outro, né? Por isso que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, é impossível que uma pessoa que não vá até Jesus cumpra a lei. O Senhor deixou isso muito claro nos seus ensinos, né? Quando alguém procurava Jesus e perguntava o que ele deveria fazer para ser salvo, o Senhor falou: você sabe os mandamentos, faça-os, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumpra os mandamentos e você vai viver. Mas mas o Senhor sabia que essa pessoa não tinha como ela viver por ela mesma, como ela cumprir essa exigência plenamente como Jesus cumpriu. Tá certo? Mas Jesus dizia abertamente, falou: cumpra a lei e você vai viver. Né? Cumpra lá os 10 mandamentos e você vai viver. Mas como fazer isso sem o Espírito? Né? O apóstolo Paulo está mostrando que isso era impossível ao ser humano. E é ainda impossível ao ser humano. Ao homem carnal isso é impossível. Ao homem natural, o homem terreno, isso é impossível. Somente para o homem do alto, para o homem espiritual, o homem que habita em Cristo Jesus, que tem a sua morada no Filho de Deus, é possível. Aleluia. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 8. Tá vendo? Se não podem cumprir a exigência de Deus, e a lei é a exigência de Deus para o homem, se ele não pode cumprir essa exigência, então ele não pode agradar a Deus. O verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluia. Amados, isso é muito importante. Os que são regenerados estão no Espírito. Eles já estão nesse ambiente do Espírito. Agora que eles já foram transportados, já passaram da morte para a vida, já estão em outra esfera de realidade. Então agora eles devem caminhar como aqueles que vivem segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmão. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. E se o que é o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós estamos em Romanos, verso 9, irmão. Aqui dando continuidade aqui o estudo. Com Romanos 8, verso 9. Amém? Vou ler de novo aqui o verso, então. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós estamos num ambiente espiritual, porque nascemos de Deus, nascemos do alto. Aquele que crê no Senhor nasce do Espírito. Né? E se ele nasce do Espírito, então ele tem o Espírito habitando nele. E o apóstolo é muito claro aqui, ele fala que se alguém não tem o Espírito de Cristo, se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Essa é a verdadeira marca de um cristão. O cristão não é cristão porque é bonzinho, o cristão não é cristão porque faz boas obras, o cristão não é cristão porque faz caridade, porque, enfim, porque tem uma vida aparentemente justa, né? Porque tem uma vida simplesmente, aos olhos dos homens, uma pessoa agradável, uma pessoa reta aos olhos dos homens, a justiça do mundo, né? Um bom cidadão. Ele não é cristão por causa disso. Ele é cristão porque ele tem
o Espírito de Cristo. Isso é o que caracteriza um cristão. E claro, se ele tem o Espírito de Cristo, a vida dele vai transparecer isso. Mas não vai ser simplesmente para que os homens vejam. Vai ser porque a vida de Cristo produziu frutos nele e produz frutos nele. No verso 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça que não vem, aquela justiça que nós estudamos no capítulo 2, capítulo 3 de Romanos. A justiça que não provém do homem, do esforço próprio. A justiça que vem de Deus. A justiça que é dada segundo a graça. O que é lei? Exigência de Deus para com o homem. O que é graça? É a obra de Deus no homem, é para o homem e no homem. Né? A lei exige que o homem faça algo. Exige que o homem seja perfeito no seu caminhar. A graça é Deus fazendo isso pelo homem que estava incapacitado de fazer. Pelo homem que não podia fazer. Então, entra a graça de Deus. É o próprio Deus cumprindo as suas exigências que o homem não poderia alcançar. Então, é nessa justiça que aquele que está em Cristo vive por causa dessa justiça e não da sua própria justiça. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Mas o corpo, aqui ele fala bem claro, né, no verso 10, que o corpo está morto. Ou seja, essa carne aqui, prova de que essa carne está morta, do ponto de vista de Deus aqui, que esse corpo está morto, é porque ele realmente vai perecer. Nós vamos, um dia, se o Senhor não voltar até então, nós todos, nossos corpos, né, estarão mortos um dia num cemitério. Não é assim? Isso é um fato, irmãos. Isso é constatação de algo que é notório para todos. Todos sabem disso. Né? Que um dia nós estaremos mortos. Né? Isso é evidência do pecado. Por causa que o pecado entrou na raça humana, é que veio a morte. Deus não criou a morte. Deus criou o homem com um corpo perfeito. Espírito, alma e corpo perfeito. Mas por causa do pecado, então entrou a morte. Entrou a escravidão do pecado. No verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Como assim? O corpo mortal, então, vai experimentar também essa regeneração, essa transformação? Sim, porém não agora. Isso acontecerá na ressurreição dos mortos. Esse é o último estágio da nossa salvação. A salvação, como eu já expliquei em outra oportunidade, ela é dada em 3 tempos. Em 3 tempos. Nós fomos salvos daquilo que fizemos. Fomos salvos dos nossos delitos e pecados. Estamos sendo salvos hoje, a cada dia, tomando a cruz do Senhor. O Senhor nos ensina a tomar a sua cruz, para sermos salvos hoje. Salvos do quê? Salvos de nós mesmos, salvos da nossa mente, salvos da prisão da carne, salvos de uma vida sem Deus, uma vida na nossa própria vaidade, nos nossos próprios, na nossa vã maneira de viver. Né? E eu serei salvo no futuro. De que maneira? Na minha carne. Na minha carne, eu serei salvo. Ou seja, eu terei um novo corpo, um corpo glorioso, transformado na ressurreição dos mortos. Viu como a salvação do Senhor ela é completa, ela é plena? Que graça maravilhosa é essa que o Senhor nos assegura aqui na sua palavra.
Que graça maravilhosa. O verso 12. De maneira, irmãos, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Ou seja, nós já temos tudo o que precisamos, nós já temos o Espírito de Deus em nós, habitando em nós, nos dando condição de não vivermos segundo a carne, mas vivermos segundo o Espírito. Então nós temos essa realidade hoje, irmãos. Nós temos essa realidade. Nós não estamos mais reféns da nossa carne. Ainda que o inimigo tente nos enganar, que nós não podemos mais viver, não temos condição de viver uma vida de santidade diante do Senhor, nós podemos sim, mas de que maneira? No Espírito, vivendo no ambiente do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Esse é o segredo, essa é a oportunidade que Deus nos dá, de andarmos segundo o Espírito, ou seja, sermos guiados pelo Espírito, é o que fala no verso 14 aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, filhos de Deus. Eu vou pegar essa referência aqui no grego, aqui, esse filhos, tá? Eu vou dar uma olhada aqui rápida no grego aqui, para a gente conferir. Eu vou pegar aqui para mostrar para os irmãos. 5207, minha Bíblia que tem o grego. Huios, tá vendo? É isso que eu queria mostrar para os irmãos. Olha só que interessante. Eu vou ler de novo aqui e vou mostrar para os irmãos que no Strong aqui está mostrando que essa palavra filhos no verso 14 é huios, tá bom? Huios. Os irmãos podem conferir isso depois. Existem duas palavras para filhos no grego do Novo Testamento. Huios e teknon, ou teknon, né? Huios fala do filho, mas o filho maduro. E o teknon fala do filho, bebezinho, bebê de colo. A criancinha de Deus. Filho legítimo, porém criancinha, teknon. Huios, filho legítimo, porém filho amadurecido, filho maduro diante de Deus. Ou seja, está vendo só que o Senhor está nos conduzindo, então, para uma vida de maturidade. É isso que eu queria mostrar para os irmãos, pegando essa palavra no grego aqui, confirmando aqui no grego, para não ter dúvida mesmo. Tá? Então, no verso 14, vamos ler de novo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ser guiado pelo Espírito de Deus significa ser um filho maduro. Maduro. E um filho maduro, irmãos, é aquele filho que está experimentado nas coisas de Deus. Então, portanto, ele está capacitado e habilitado, não por ele mesmo, mas pelo Espírito de Deus que habita nele. Está capacitado, então, para fazer a vontade de Deus, para cumprir as exigências de Deus. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos conduzindo aqui, através desse estudo todo aqui, desde o capítulo 1 até o 8 aqui, nos conduzindo, desde onde estávamos lá na morte, nos delitos e pecados, está nos conduzindo para uma vida com Deus, uma vida que vai nos levar à maturidade e dessa maneira sermos guiados pelo Espírito. Olha só que maravilha, que salvação maravilhosa que o Senhor nos dá. Verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu quero também dizer algo sobre essa expressão, adoção de filhos. Essa adoção de filhos, ela é da mesma raiz de huios. Huios. Essa palavra no grego é huiostesia. Então é um processo de huiostesia. Infelizmente, é pouco explicado isso, né, no meio da igreja.
Então as pessoas entendem, quando fala de adoção de filhos, entendem como adoção no sentido como nós entendemos hoje, né? Como nós entendemos na língua portuguesa, né? Por exemplo, eu posso resolver adotar uma criança, ou seja, uma criança que não foi gerada de mim nem da minha esposa, então eu vou lá e decido adotar aquela criança. Eu trago aquela criança para o seio da minha família, né? É claro, com autorização judicial e tudo mais, e todo o trâmite. Aí eu vou lá e trago aquela criança para morar na minha família, dou o meu sobrenome para ela, e aquela criança passa a ser o meu filho de uma maneira legítima perante a lei dos homens, porém, não é um filho que foi gerado de mim, não tem uma ligação de sangue, uma ligação sanguínea. E não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que aquele filho legítimo, um ruiós, então está num processo de ruiostesia, ou seja, ele está sendo cada vez mais amadurecido. Então, o assunto aqui é amadurecimento. E esse espírito amadurecido, esse espírito que é tratado pelo Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus nele, habitando nele, né? E tem dessa maneira a sua alma também transformada, e ela começa a ser transformada e ser moldada de acordo com o Espírito de Deus. Essa alma então, ela começa a gemer dentro dela e ela começa a clamar: Abba, Pai. Ou seja, o que é Abba, Pai? É paizinho, é um nível de relacionamento muito mais profundo. A pessoa passa então a adorar a Deus com seu entendimento, não só no ambiente do espírito, mas no ambiente também da alma. Ou seja, a sua vida prática começa a gerar frutos para Deus. Começa a gerar frutos para Deus. Essa pessoa passa a viver de acordo com o Espírito nesse processo de ruiostesia. Então vamos ler de novo o verso 15 com esse entendimento então. Porque não recebestes o espírito de escravidão, ou seja, que é inclinado segundo a carne, escravidão da carne, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção, o espírito de ruiostesia, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só a palavra filhos de novo. A palavra filhos. Agora, querido irmão Fábio, a palavra filhos aqui não é mais ruiós, é teknon. Tá vendo a legitimidade da filiação? Ele está dizendo assim, olha, independente se nós estamos falando de um teknon ou de um ruiós, mas o Espírito testifica no nosso espírito que somos teknon, somos filhinho de Deus, somos bebezinho de Deus. Compreende? Como não é simples, não é só aquela pessoa que está experimentada que é filho de Deus, mas desde o menorzinho, desde o bebezinho até o mais maduro é filho de Deus, ou seja, é gerado de Deus, é teknon de Deus, é filho legítimo. Não é filho adotado. A adoção aqui é diferente. A expressão adoção aqui na Bíblia. Né? Esse entendimento que nós temos nem tem na Bíblia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, eu quero trazer futuramente um estudo dentro de, quando nós entrarmos para estudar Gálatas, nós vamos estudar de novo a graça, né? Mas nós vamos entrar mais na questão ainda do pacto de Abraão, que falamos ali no capítulo 4 de Romanos, né? Mas nós vamos entrar mais ainda na questão do pacto de Abraão. Nós vamos ver alguns aspectos do pacto de Abraão, alguns detalhes que nós não vimos ainda, né? E eu futuramente quero mostrar para os irmãos que Deus abençoou Abraão e fez uma promessa. Então, com Abraão, o pacto de Deus com Abraão envolve duas coisas.
duas coisas imutáveis. Isso também está em Hebreus, né? Hebreus fala dessa maneira, por duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta, não é assim que fala lá em Hebreus? E que duas coisas são essas? Que inclui, que está nessa nova aliança mostrada lá desde Abraão, já mostrada com uma maneira tão clara. Duas coisas, a bênção e a promessa. Agora que o apóstolo Paulo está falando, ele falou o tempo todo aqui da bênção. E o que é a bênção? A bênção é receber a justiça que vem de Deus. Não a justiça do homem, a justiça que vem de Deus. A justiça que cumpre plenamente no Filho de Deus. Glória a Deus. Mas não parou aí. Agora também tem uma promessa. E que promessa é essa que foi feita aos filhos de Israel? A promessa da terra prometida. A terra, a Canaã, né? Tipificada lá no Antigo Testamento como Canaã. Mas para nós, trazendo na realidade agora do livro de Hebreus, tudo, nós temos a promessa da nova Jerusalém. A Jerusalém que vem do alto, a Jerusalém celestial. Tá certo? Ou seja, entrarmos no reino de Deus. Não somente o perdão da condenação de outrora, né? Mas agora o aspecto positivo da vida. Ou seja, a glória. Não somente a graça, mas a glória do Filho de Deus. Nós também recebemos a glória. E isso é uma promessa. O herdeiro, né, aquela pessoa que é herdeira, é uma pessoa que tem uma promessa de receber algo no futuro. Um dia ela vai receber uma herança, mas ela ainda não tem hoje. Ela ainda não recebeu a herança hoje. Então é a promessa para o futuro. A promessa para o futuro. E essa promessa é de reino. E só vai reinar quem for filho maduro. Filho maduro. Mas o Tecnon tem a promessa. Ele tem a promessa da herança. Mas quem recebe no futuro vai ser os ruiosos. Aqueles que foram preparados, foram experimentados e podem então dessa maneira tomar posse do reino. Ou seja, exercer autoridade no reino de Jesus. Ele está nos preparando, nos treinando para essa nova realidade que vamos encontrar um dia. Glória a Deus. Então as coisas de Deus, elas não são à toa, elas não são para nada. Elas não são simplesmente para nos livrar deste mundo, mas elas nos preparam para o mundo vindouro, para a nova vida com Cristo. E essa preparação acontece agora. Agora, nós estamos na escola de Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. O verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tá vendo? Agora o alvo é a glória. Olha como o Senhor é. Ele nos transportou da morte para a vida, mas com uma esperança. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, irmão? Versículo difícil de explicar, né? Mas não é não. Não é não. Na verdade não é tão difícil assim quanto parece. Que criação é essa que espera a manifestação dos filhos de Deus, irmãos? A criação de Deus. O que ele fez lá desde o Jardim do Éden, desde da criação lá do Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis. Né? Deus criou os animais, Deus criou a flora, a fauna, né? Toda a vegetação, tudo isso Deus criou. Deus criou os lagos, os mares, Deus criou tudo isso. E colocou o homem e falou assim, governe sobre os animais que rastejam, governe sobre os animais do campo. Né? A tal ponto de que Deus falou para Adão, falou, olha, coloque nome nos animais, né? Nomeie os animais. Então, tanto era a influência que o homem tinha sobre a criação de Deus. Deus fez uma criação e colocou ela sujeita ao homem. Aí o homem, por causa do pecado, quando entrou o pecado, essa criação se desgovernou.
A criação entrou em colapso, ela teve um problema, a criação, por causa do pecado do homem. A criação não tinha culpa, mas o homem trouxe o pecado e o pecado criou todo esse problema. Mas a criação lá geme, ela espera para que esse homem seja de novo, então, colocado na sua situação pelo qual ele foi criado. Ou seja, em outras palavras, irmãos, nessa promessa inclui a restauração, a promessa que nós estamos falando, essa herança, né? Que ela inclui também a restauração da criação de Deus. Mas o Evangelho não fala só de inferno e céu? Não. O Evangelho é do reino. Então, a terra vai vai passar por um momento onde ela vai ser governada durante 1000 anos, como diz lá em Apocalipse. Em outros lugares da Escritura, diz que a terra vai passar por um período que ela vai gozar, experimentar o momento de paz, onde o governo sobre a terra será estabelecido. E esse governo é o governo de Cristo. E quem vai estar ao lado dele? Os seus ruiós. Está vendo por que a ruiostesia? É preparar os filhos de Deus para governarem sobre a terra. Os mansos herdarão a terra. Está vendo? Então, é nesse momento que nós lemos lá em Isaías, quando fala que o cordeiro o boi vai pastar junto com o leão, o lobo vai comer junto com a ovelha, que o menino vai brincar com a serpente, vai colocar a mão na toca da serpente e não vai se ferir, não vai ser picado. É nesse período, irmãos. Por quê? Porque a criação vai voltar a seu status original. Toda a criação vai ser restaurada. Não vai haver mais poluição no ar. A água vai se recuperar de toda a poluição. O ar vai se recuperar. A terra, o solo contaminado, a terra vai ser produtiva de novo. As ervas daninhas que nascem hoje não vai mais nascer. Ou seja, o solo vai ser abençoado pelo Senhor. A chuva vai estar bem colocada na sua estação. Todas as coisas vão estar no seu devido lugar novamente, como Deus criou, como Deus assim quis. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Vocês acham que Satanás ia fazer tudo o que fez e simplesmente acabar com a obra de Deus? Acabar com a perfeição que Deus fez? De modo nenhum. De modo nenhum. Esse é a promessa do reino. E nós, lá no reino, já vamos estar com o corpo glorificado. E vão ter pessoas, isso é uma outra oportunidade eu vou explicar para os irmãos. Vão ter pessoas que não foram regeneradas ainda, porque entraram vivas no reino. Elas não foram arrebatadas, elas não passaram pela ressurreição dos mortos. Então, no reino, ainda vão haver pecadores, né? Lá em Isaías diz que o pecador de 100 anos, o pecador que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Ou seja, as pessoas vão ter mais longevidade. Né? As pessoas que entraram vivas no reino, né? que não foram ressurretas. Nós, os que estivermos com o Senhor, já vamos estar com o corpo glorificado. Vamos reinar ao lado do Senhor. Né? O Senhor vai governar sobre a terra e vai colocar reis governando cidades, governando as nações. Né? Que nem fala em Apocalipse que com mão de ferro se regerá as nações. Né? Os vencedores. Mas isso é só para os vencedores. Só para aqueles que reentraram, para 5 virgens da parábola das 10 virgens, né? Para 5 que entraram no reino. E outras 5, as imprudentes, vão ser apartadas do Senhor. Elas não vão entrar. Mas 5 vão entrar para reinar com o Senhor. É disso que fala esse texto aqui. Vou ler de novo o verso 20 aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que sujeitou a criação à vaidade? O pecado do homem. Né? A desobediência do homem causou um transtorno na criação. Está vendo? Ó, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão
da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, quando o Senhor for glorificado, então os filhos de Deus também serão glorificados. Os filhos maduros do Senhor experimentarão essa glória do Senhor, também serão glorificados. Mas não a glória deles mesmos, a glória do Filho de Deus, na manifestação do Filho de Deus. Está vendo que promessa maravilhosa? Porque sabemos que toda a criação geme e juntamente está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós que temos a primícia do Espírito. Em nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A palavra adoção de novo, ruiostesia de novo. A saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o último estágio da salvação, que é a salvação do nosso corpo, a redenção do corpo. O corpo está caído hoje, mas um dia será glorificado também. Porque em esperança somos salvos. Em esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, como esperará? Ou seja, irmãos, na esperança somos salvos. Ou seja, está vendo como a salvação ela não é só um ato do passado, ela não é só um ato do presente, é um ato do futuro também. 3 tempos, está vendo? Então nós fomos salvos, somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então nós estamos nessa esperança de plena redenção até o nosso corpo. E ele fala que a esperança não é por uma coisa que você vê, mas uma coisa que você não vê. Porque, Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, o que alguém vê, como esperará? Ou seja, se eu estou vendo algo é porque eu já recebi. Mas nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando lá para frente. O Senhor nos dá um vislumbre do reino para aguardarmos esse reino, para desejarmos o reino de Jesus, para aguardarmos a plena justiça. Não só aquela justiça que veio sobre nós, sobre as nossas próprias vidas, mas a justiça que o Senhor vai redimir toda a criação, toda a existência. O Senhor vai restaurar tudo, Ele restaurará tudo. O Senhor Jesus Cristo então encabeçará todas as coisas, né? Todas as coisas serão convertidas a Cristo. Toda a criação, tudo se voltará ao Senhor. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, o aguardamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Senhor sabe das nossas limitações, inclusive não sabemos nem o que pedir, como pedir, a maneira como devemos fazer. Mas o Espírito que está dentro de nós, esse geme por nós, ele intercede por nós. Glória a Deus. Aí está a nossa segurança, o Espírito que é o penhor do Senhor. A garantia que nós temos é o Espírito que nos é dado. Se você tem o Espírito de Deus, você tem uma garantia, você tem o selo de que o Senhor vai fazer tudo para que você alcance, atinja a expectativa dele mesmo, que é altíssima, irmão, que é altíssima. Então não é pelo que nós fazemos de bom, mas é o que ele fez e faz em nós. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, coração fala de vontade, né? Então quer dizer, é o Espírito Santo que sabe qual é a vontade de Deus, e não nós mesmos sabemos qual é a vontade de Deus. Então o Espírito Santo é que vai nos dirigir até mesmo para orar e para que a nossa vida então seja uma intercessão do Espírito se movendo no sentido de Deus, na vontade de Deus, né?
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou segundo o seu decreto, aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus, aqueles que amam a Deus, então eles são movidos pelo Espírito. E todas as coisas vão se mover, então. Então nada acontece por acaso, irmão. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece na vida do cristão, na vida daquele que tem o Espírito de Deus, tudo que acontece, por mais estranho que possa parecer, tudo coopera para o bem. Tudo vai levar para esse objetivo que nós acabamos de ler. A glorificação, a glória do Filho de Deus. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou dar uma olhadinha na hora aqui. Primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a predestinação aqui é um ponto importante, né? É um ponto de muita discordância entre vários irmãos. Isso é uma discussão de séculos, né? A questão da predestinação que os calvinistas pregam, a qual eu particularmente respeito, mas não aceito, não recebo como palavra para a minha vida, né? A predestinação nos moldes calvinistas, embora respeite, inclusive Calvino, respeito o entendimento desse irmão, porém eu acho que nesse ponto aqui o irmão não estava correto, nem ele, nem os seus seguidores, né? Porque a predestinação, na verdade, ela é segundo o pré-conhecimento, ou seja, porque dantes conheceu, tá vendo? Então essa é a predestinação. O Senhor já sabia quem ia crer e quem não ia crer. Então o que dantes conheceu, a esses o predestinou. A esses o predestinou. Como nós já vemos falando ao longo desse estudo. Então Deus nos dá uma fé que pode então recebê-lo, aceitá-lo, como muitos dizem, né? Mas essa fé é dada gratuitamente a todos os homens. Todos os homens podem ter essa oportunidade, podem se achegar a Deus. A graça não é restrita a um grupo de pessoas, não. A graça ela é dada livremente por Deus. Deus amou o mundo. Deus não amou somente os eleitos, como dizem alguns, né? Não. O mundo que Deus amou não é o mundo dos eleitos. Isso é uma interpretação. Aliás, uma interpretação que a Bíblia não dá base. Porque Deus amou o mundo inteiro e não somente alguns, né? Então, aqueles que recebem a graça, né? Aqueles que se colocam no lugar de doentes, no lugar de pecadores. Jesus falou que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus não veio para os justos, mas veio para os pecadores. Então aquele que se coloca, que entende, que olha lá no capítulo 2 de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, e vê que ele é um pecador, né? Ele olha para aquela bacia de bronze que está no tabernáculo de Deus. Entre o tabernáculo e o altar tem uma bacia de bronze que era feito com espelhos das mulheres. Não é assim? O espelho das mulheres egípcias, ou seja, do mundo. O Egito representa o mundo. Então, ele lavava as mãos naquela bacia de bronze. Na hora que ele estava lavando as mãos, ele percebia, ele olhava e via o próprio reflexo. E via a sujeira que estava nele mesmo. E quando o homem é confrontado com a sua própria sujeira, isso não vem dele mesmo. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai lá e mostra para o homem. Fala, olha homem, você está em pecado. Aí ele olha, fala, sou um doente, sou um pecador. Sou alguém que feriu a Deus, que feriu a justiça de Deus. E ele vai e se arrepende. Não faz como Caim. Caim olhou o pecado dele, que ele tinha matado o irmão, e falou assim, meu pecado é grave demais, vou sair da presença de Deus. E foi embora. E foi seguir a sua vida sem Deus. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Que foi que acometeu Judas também, um remorso. Mas, pelo contrário, fazer como Pedro, que se achegou diante do Senhor com choro, com arrependimento genuíno, e o Senhor o perdoou e o restaurou. Glória a Deus. Então, essa pessoa que reage à graça dessa maneira, né? Essa graça que é dada livremente a todos os homens, que recebe a fé de Deus. Então, essa pessoa ela é predestinada para ser conforme
a imagem do Filho de Deus. Ou seja, não só ser salvo, não somente ser livre da ira, mas ser transformado. O ruiós, ou seja, a filiação do Filho de Deus aqui, essa palavra filho, sempre quando fala de Jesus, fala de filho como ruiós, ou seja, um filho maduro de Deus. Então nós somos predestinados à maturidade, à plena conformidade, ou seja, conformidade, o nosso caráter ser conformado ao Filho de Deus. Tá vendo? Não se trata simplesmente de eu me esforçar para obedecer a Deus, mas não, é o Espírito de Deus que vai me transformando a ponto de ser conforme o Filho de Deus. E dessa maneira sim, aí sim obedecer a Deus, porque eu vou ter sido transformado, eu vou estar em transformação. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o filho mais velho, ele é o primogênito. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito do Pai. Ele é vamos dizer assim, a matriz, né? E depois o Pai olha e vê muitos filhos semelhantes ao seu filho, compreende? Muitos filhos semelhantes ao seu filho. Ninguém maior que o Filho de Deus, mas semelhantes a Ele. Nós nunca seremos deuses, né? O Filho de Deus é Deus de Deus, é Deus com Deus e Deus de Deus, né? Nós nunca seremos deuses, mas então nós podemos experimentar o que é ter o caráter transformado, o que é ser realmente transformado. É essa predestinação que a Bíblia ensina. Tá vendo? Então, meu irmão, se você creu no Senhor, se você teve o seu espírito regenerado, de fato, olha que promessa maravilhosa. Você vai ser transformado à imagem do Filho de Deus. E 30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, também os justificou. Esse chamado aqui, irmãos, é chamado para servi-lo. Né? Esse chamado aqui é para caminhar com Jesus, né? E os que chamou também os justificou, né? Ou seja, a justiça de Deus impressa neles. E os que justificou também os glorificou. Glória a Deus. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ou seja, ainda que se levante as trevas, se levante tudo contra os filhos de Deus, quem será contra nós? Porque se Deus fez tudo isso por nós, né, você não pode crer numa salvação fraca, numa salvação que qualquer coisinha, qualquer pensamento ruim vai te afastar de Deus. Não, irmão. Não. Nós temos que crer nessa segurança que o Senhor nos dá. Né? Se é Ele que nos justifica, então quem será contra nós? Quem vai levantar acusações contra os filhos de Deus? Ele vai falar aqui, ó, aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se ele deu o que ele tinha, o máximo que Deus tinha, o melhor que Deus tinha, tudo que Deus tinha, tudo ele entregou, tudo, ele deu o filho dele por nós. Irmão, como nós vamos duvidar desse amor? Como nós vamos achar que o braço de Deus está encolhido para abençoar, para fazer as coisas, para nos dar a promessa, para nos garantir essa promessa que Ele acabou de falar? Se Ele já nos deu tudo, Ele deu o Filho dele para nós, para morrer por nós, e agora o Filho de Deus está para nós. É um presente em nós. Nós não podemos nós não recebemos só os benefícios da cruz, mas nós recebemos também a herança da cruz, aquilo que... e nós recebemos a vida do Filho de Deus. Quem tentará, 33, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, em Hebreus fala da âncora da alma, né? Que Cristo é a âncora da alma. Ou seja, nós temos uma âncora lá no trono, irmãos. Só que essa âncora ela é um pouco diferente da âncora que nós conhecemos. Porque quando o navio joga uma âncora,
Ele joga a âncora e fica ancorado lá no fundo, né? E aquilo dá estabilidade para a embarcação. Né? Quando começa a tempestade, o navio joga a âncora e aquilo dá estabilidade para o navio não ficar à deriva no mar, né? Mas aqui é o contrário, porque essa âncora, na verdade, que essa âncora, o navio quando joga a âncora e depois ele puxa a âncora, né? Aqui é a âncora que puxa o navio, né? Ao contrário, né? Então o Senhor está nos puxando para o trono, lá para o Santo dos Santos. Ele está nos puxando. Então pensa nessa âncora entrando lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde ninguém pode acessar. É o Filho de Deus que entrou lá e ele é a âncora. Só que em vez do barco puxar a âncora está puxando o barco para dentro. E nós vamos sendo levados pelo Filho de Deus para dentro do lugar de intimidade com o próprio Pai. O lugar de adoração. O Filho de Deus é que nos puxa para lá. Essa é a nossa segurança. Então é isso que ele está falando aqui. Quem tentará acusação contra o Filho de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. E ainda, se não bastasse isso, ele ainda intercede por nós. Ou seja, para que realmente alcancemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que ele está dizendo? Que nós não vamos ter isso na nossa vida? Não, ele está dizendo que essas coisas não podem nos afastar de Deus. Não podem, elas não têm o poder de nos afastar de Deus. Do amor de Deus. Porque o amor de Deus já não é dado, já não nos é derramado. E nós podemos hoje beber desse amor, beber dessa fonte. Então não é essas coisas, não é as tribulações momentâneas que vão nos separar do amor de Deus. Não. Como está escrito, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então se a ideia aqui é sermos conformados à imagem, somos predestinados à imagem do Filho de Deus, ele foi enviado para o matadouro. Então nós, como ovelhas de Deus, também seremos enviados ao matadouro. Seremos perseguidos, seremos acusados, seremos ridicularizados e por aí vai. E N coisas que podemos sofrer nessa vida. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, ele trilhou esse caminho. Então ele nos dará condições para passarmos por tudo isso e ainda estarmos no amor de Deus. Vivendo uma vida plena no amor de Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa criatura. Seria correto dizer que nessa criatura que não pode me separar do amor de Deus, que nada pode me separar do amor de Deus, inclusive nenhuma outra criatura ou coisa. Satanás é uma criatura de Deus. Então ele está dizendo que nem Satanás pode me separar do amor de Deus. E eu vou além ainda. Nem eu mesmo posso me separar do amor de Deus. Ou seja, eu também sou uma criatura. Amém? Então nem eu mesmo posso me separar do amor de Deus. Aquilo que ele já fez por mim, já fez em mim, ele já fez para sempre. Ele já fez de uma maneira plena. Agora eu preciso tomar posse da herança. Então o Senhor já nos deu o reino. É como o povo israelita que olhava de longe a terra prometida. O Senhor falou, vai, toma posse. Ah, Senhor, mas tem gigante. Mas toma posse, eu não mandei vocês irem? Vão. Por que vocês estão hesitando? Porque vocês estão com medo do gigante. Eu não mandei vocês irem? Eu já não falei para vocês que a terra é prometida? Eu já não estou prometendo para vocês a terra? Entre na terra, é sua, é de vocês. Né? Então, o que nos impede, irmãos? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Até aqui, irmãos.
Próxima aula nós continuamos, vamos entrar no capítulo 9. 9, 10 e 11 é uma nova sessão, né? A sessão onde Deus vai tratar então dessa graça, dessa obra maravilhosa e também da glória, mas se voltando para a nação de Israel, o trabalho que Deus faz com Israel. Será que Deus esqueceu de Israel? Ou Deus ainda tem um propósito para Israel? Deus tem um plano para Israel? O que acontece com Israel? Simplesmente Deus desprezou a promessa que ele fez para Abraão, para Isaac e para Jacó? Ou Deus vai cumprir plenamente a promessa que ele fez para Abraão, Isaac e Jacó? Ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Aleluia. A sua palavra nunca volta vazia sem cumprir aquilo que ele determinou. Glória a Deus. Amém.